Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre a vitória do Botafogo, vitória por 3-1 contra o Inter, um jogaço. O Inter saiu vencendo o primeiro tempo por 1-0, o Kudê faz uma mexida ou outra para conseguir segurar o Botafogo, acaba que em poucos minutos o Botafogo já consegue virar o jogo, e depois em um contra-ataque com um passe do Di Plácido para o Carlos Eduardo, do Carlos Eduardo pro Luiz Henrique, o Botafogo mata o jogo. Então, antes de tudo, bora aqui falar como é que foram os gols e aí a gente desenrola aqui a nossa análise. Só mais uma coisinha, os vídeos que eu vou postar hoje vão ser os seguintes: Botafogo e Inter, Atlético Mineiro e Bahia, Flamengo e São Paulo. Foram os jogos do Brasileirão que eu assisti esse final de semana. E além disso, ainda vou postar Chelsea e Liverpool também, que eu assisti o jogo. Então vou ver se eu posto a análise aí também. E no canal do JP21 Grêmio vai ter também a nossa análise do jogo do Grêmio contra o Fluminense, lógico. Enfim, os gols da partida, começando pelo gol do Maurício, é um gol muito estranho, é um gol é um passe longo para ele, que encontra uma brecha na defesa do Botafogo. O Maurício chega finalizando de esquerda, de primeira, finalizou forte, mas finalizou em cima do Lucas Perry. Seria uma defesa que ele naturalmente faria com muita facilidade, mas ele defende, aí ele fica perdido, ele perde a noção de onde está a bola. Ele mesmo deu uma entrevista depois no final do jogo, pensando que ele tinha tomado o frango, bola indo para trás. Aí quando ele vira para frente, a bola tava ali, só que o Maurício já chega para fazer o gol do Inter. Então é um lance de muito azar do Lucas Perry. E, enfim, ele se redimiu dentro do próprio jogo, fazendo uma grande defesa que ele depois faz no segundo tempo, com muito reflexo quando o Botafogo já estava vencendo. E não à toa, o Botafogo tá nessa fase, ganhando de todo mundo. Até quando o cara erra, ele não se abala, ele dá a volta por cima junto com o apoio da torcida e dos companheiros. E aí o time consegue jogar unido os 90 minutos para conseguir fazer essa vitória aí. Enfim, volta para o segundo tempo. Tem uma jogada pela esquerda do Luiz Henrique, o cruzamento para o meio, o Vitor Sá chega finalizando. Ali era para o Rocher ter defendido, né? O Rocher falha no gol do Vitor Sá. Minutos depois, outra jogada pela esquerda, vem um cruzamento e aí o Nico Hernandes faz contra. E depois o Luiz Henrique, outra jogada pela esquerda, né? Aliás, pela direita que terminou na esquerda, né? O Di Plácido faz uma grande jogada, toca para o Carlos Eduardo, grande armador, né? Um dos melhores do Brasil no atual momento, e que jogava no Al Hilal, time que está contratando muitos jogadores, inclusive estão falando que o Neymar vai para lá, inclusive. Enfim, aí o Carlos Eduardo só rola pro lado e o Luiz Henrique chega finalizando para matar o placar. Enfim, principais destaques do Botafogo. O Lucas Perry é um dos nomes do jogo, justamente por essa falha no gol do Maurício. Depois cresce de novo na partida. Enfim, é um grande goleiro, merece ir para a seleção brasileira. O Di Plácido muito bem também, defendeu bem e quando atacou, que nem eu falei aqui, o terceiro gol foi ele que construiu quase que inteiramente o gol. A dupla de zaga é muito boa, tanto o Adrielson quanto o Cuesta, é impressionante. O Hugo não é a mesma coisa que o Marçal, mas em compensação, o Hugo é um cara que é muito rápido e ele que faz a jogada pro gol contra do Nico Hernandes, né? Enfim, que o Janderson, que tinha entrado no ataque no lugar do Lucas Fernandes, até vai na dividida, mas foi gol contra do Nico. Enfim, uma jogada espetacular do Hugo pela esquerda, jogou muito bem também. O Marçal é um cara que tem uma capacidade de visão de jogo, de criação de jogadas maior e que defende até um pouquinho melhor, pela experiência na Europa, enfim. Mas o Hugo compensa com a vitalidade, a velocidade, a juventude dele e jogou muito bem, tecnicamente também foi bem. Então o Botafogo está conseguindo extrair o máximo até de jogadores que não se esperavam tanta coisa. Enfim, o Hugo jogou muito bem. Tietchan muito bem também. O Sauer ficou um pouquinho apagado. O Lucas Fernandes muito participativo no primeiro tempo, criou muitas jogadas. Eu gosto muito dele e é um cara que faz todas essas funções aqui. Se precisar, pode colocar ele de segundo volante. Se estiver perdendo, pode colocar ele como primeiro volante. Ele muitas vezes jogou mais avançado que o Carlos Eduardo, trocando de posição, inclusive. Se precisar, pode tacar ele aberto também. Então, é um cara muito versátil que agrega muito para esse Botafogo.
O Vitor Sá também está jogando muito bem essas últimas rodadas, aproveitando as oportunidades. O Carlos Eduardo também muito bem no segundo tempo, é onde ele melhora. Quando coloca o Janderson no lugar do Lucas Fernandes, o Botafogo ganha uma referência e o Janderson não é nenhum baita jogador não, mas só de ter essa referência no ataque, o Carlos Eduardo consegue dar um passinho para trás e aí ver o jogo de frente, que aí é onde é a maior qualidade dele, né? Distribuir o jogo, é um cara que tem muita qualidade. Aí entraram o Danilo no final do jogo, né? O Luiz Henrique entrou muito bem, não sei como é que ele não é titular desse time, é muito bom jogador. O Júnior Santos também entrou para puxar alguns contra-ataques. O Janderson entrou muito bem como centroavante. Eu não gosto dele, eu não acho um baita jogador. Não seria titular em nenhuma equipe da Série A, na minha visão. Nenhuma, zero. Mas, enfim, a função que ele faz é uma posição escassa no Botafogo. Até por isso foi contratar o Diego Costa. Mas o Janderson entrou muito bem, fez uma grande partida. E o Felipe Sampaio entrou também para ganhar estatura no final do jogo. Já o Inter, o Rocher não fez uma boa partida, diferente do que ele mostrou contra o River Plate, principalmente, né, onde foi, na minha visão, o craque do confronto nos dois jogos. Dessa vez não fez um bom jogo, o Bustos também não foi bem, a zaga também não foi bem, o René também não, o Arangues muito mal, o Arangues até agora não entregou praticamente nada depois dessa volta dele. Eu acho que inclusive hoje o Bruno Henrique merece ser titular no lugar do Arangues. Acho que vai entregar mais. O Alan Patrick também não conseguiu fazer muita coisa. O Wanderson muito sumido. O Valencia até participou de uma ou outra jogada bem. O Maurício, na oportunidade que teve, conseguiu fazer o gol, né? Aí entraram o Bruno Henrique. Na minha visão, ele vai ser titular desse time, que nem eu falei. Hoje, na minha visão, rende mais do que o Arangues. Entrou o Luiz Adriano. O Nico Hernandes deu azar, quando ele entra, minutos depois ele já faz o gol contra. A ideia do Kudê de ter uma defesa mais segura, conseguir segurar o Botafogo, durou nem 10 minutos, cara. Durou nem 10 minutos. O Pedro Henrique entrou muito bem, achei que ele entrou bem, e o Matheus Dias também no meio de campo. Queria destacar que eu não gostava do Kudê, mas eu vi a entrevista dele e eu gostei muito da entrevista dele. Porque eu lembro que na última passagem dele pelo Inter era aquilo de só dar desculpa, falar precisa de contratação. E agora não, eu achei que ele foi bem na entrevista, falando que a estratégia dele era segurar o Botafogo no segundo tempo. Era uma estratégia válida quando ele coloca o Nico Hernandes, mas claramente deu errado, né? O Botafogo não à toa é o líder do campeonato e conseguiu furar essa defesa do Inter, mas enfim. Gostei da entrevista do Kudê, acho que ele mandou muito bem. Finalizações, 18 do Botafogo sendo 10 no gol, 10 do Inter sendo 4 no gol. Isso daqui tudo do Botafogo, a maioria é no segundo tempo, onde o Botafogo dá um amasso no Inter. Muito parecido, inclusive, com o jogo contra o River, no jogo de ida da Libertadores. O Inter é melhor no primeiro tempo, um jogo parelho entre as duas equipes, mas que o Inter sai vencedor. Vai para o segundo tempo um amasso do River, aqui vai para o segundo tempo um amasso do Botafogo. Mesma coisa, é impressionante. Isso daí eu parei para pensar agora. Dá para fazer a mesma análise da vitória do River por 2-1 lá na Argentina. Mesma coisa, impressionante isso daí. Passes, 481 do Botafogo, 482 do Inter. É muito equilibrado isso daí, né? Cartões amarelos, 3 pro Botafogo, 3 pro Inter. Escanteio 7 pro Botafogo, 3 pro Inter. É pelo volume de jogo que o Botafogo colocou no segundo tempo, né? Com esse resultado, o Botafogo na primeira colocação com 47 pontos e o Inter na 13ª com 24 pontos. O Inter não tá mais... quer dizer, o Inter tem que se preocupar muito mais em olhar para baixo do que propriamente para cima, porque para chegar no G6, por exemplo, a diferença é de 7 pontos. Para chegar no Z4, a diferença é de 6 pontos. Está mais próximo do rebaixamento do que da Libertadores nesse momento. A campanha do Inter é horrorosa aqui, nos últimos 5 jogos nenhuma vitória. A questão é que na Libertadores está muito bem, né? Então é o grande almejo, grande esperança para a temporada do Inter. E tudo é possível, né? Torneio de mata-mata, tudo pode acontecer. Só para fechar, para mim, o craque da partida não tem como ser o Lucas Perry pela falha, né? Os dois laterais poderiam ser, tanto o de Plácido quanto o Hugo.
O Vitor Sá poderia ser, o Carlos Eduardo poderia ser, Luiz... velho, pra mim o craque da partida é o Luiz Henrique. Acho que ele mudou o jogo quando ele entrou no segundo tempo, deu muita velocidade, criou boas jogadas, mas poderia ser o Vitor Sá. Os dois laterais foram muito bem. Os dois participaram de 2 gols, né? O de Plácido do terceiro e o Hugo do gol contra. Então poderia ser ou os dois laterais, ou o Vitor Sá, ou o Luiz Henrique. Essa é a minha opinião, mas para mim o melhor da partida é o Luiz Henrique, porque é o único que começa no banco, entra e muda completamente o jogo. Então para mim o craque da partida é o Luiz Henrique. Se você concorda, deixa o like. Se você discorda, deixa o dislike. E comenta aqui embaixo para você qual foi o craque da partida. E enfim, é isso. Só para fechar, o canal no Telegram aqui embaixo, o Berg Tips, quem quiser pode entrar, tá ok? Enfim, foi esse o vídeo e falou!